Oi, gente, tudo bem? No vídeo anterior falando sobre a fé, eu falei sobre o jejum. E hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que podem estar atrapalhando o seu batismo com o Espírito Santo. Se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e vem comigo pro vídeo. Serão 5 coisas que eu vou falar para vocês que me atrapalharam a ser batizada com o Espírito Santo e também atrapalhou algumas pessoas conforme eu fui atendendo na igreja e descobri que isso também impedia elas de receberem o Espírito Santo. Então vamos para a primeira coisa. A vida sentimental é uma parte muito arriscada, principalmente se você teve problemas sentimentais antes de chegar na igreja. Eu, quando cheguei na igreja, eu cheguei jovem. Eu me converti com 16 anos. Jovem, vocês sabem, né? Tem os hormônios à flor da pele. Então, o que a gente quer namorar. E aí, eu sempre ficava olhando para algum rapaz na igreja e pensando, nossa, aquele ali, será que é de Deus? Até mesmo sem querer aquilo ali no momento. E aí, o que aconteceu foi que eu pensei que eu não queria mesmo. Eu queria priorizar o Espírito Santo e não ia gostar de ninguém. Até que apareceu meu esposo. Ele já era obreiro e eu comecei a gostar dele. Aí, imediatamente que veio aquele pensamento de gostar dele, eu pensei, meu Deus, eu não quero gostar dele agora, ele não é minha prioridade. Eu pensei que eu tinha deixado esse sentimento de lado. E continuei buscando pedir para Deus o que eu precisava mudar para ser batizada com o Espírito Santo. Até que em algum momento ele também começou a gostar de mim. Mas ele não falava isso pra mim, porque ele sabia que isso não era minha prioridade e ele não queria que eu fosse impedida de receber o Espírito Santo. Mas, conforme eu fui falando para Deus que Deus era a minha prioridade, o batismo era a minha prioridade, ele criou uma situação para que a gente se afastasse. Na época, o pai dele viu que a gente estava muito junto e o pai dele falou assim: eu não quero que você fique muito junto dela até ela receber o Espírito Santo. Se ela realmente quer Deus, ela vai demonstrar que quer Deus e que o interesse dela não é em você primeiro. O interesse dela é em Deus, é em ser uma pessoa de Deus. E aí, ele falou pra gente não ficar conversando. E aí a gente se afastou. A gente só se cumprimentava na igreja. De vez em quando mandava uma mensagem, na época era SMS, mandava uma mensagem de fé um pro outro. E aí eu me foquei ainda mais em ser batizada com o Espírito Santo, porque eu não queria namorar com o Bruno primeiro, eu queria era ter o Espírito Santo. Então Deus criou essa situação, eu não sabia que eu estava priorizando um pouco mais essa vida sentimental, então eu tirei ela de prioridade e me foquei ainda mais em ser batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que assim que a gente se afastou, eu acho que foi questão de 15 dias, no máximo 3 semanas eu recebi o Espírito Santo. Então você vê como que é as prioridades. Você precisa analisar se você tem colocado a vida sentimental como prioridade na sua vida. Se você tem pensado mais na sua vida sentimental do que na sua vida espiritual. É assim que você vai saber se ela tem sido a prioridade ou não. A segunda coisa é o nervosismo. Eu tinha esse problema. Eu sempre que eu ia para a igreja, eu entrava de jejum, acontecia alguma situação que eu tenho certeza que era o mal que fazia acontecer essa situação e eu ficava nervosa com alguém. Geralmente era com as pessoas da minha casa, raramente com os amigos, tá? Eu quebrava o jejum por ter ficado nervosa, por ter saído do espírito, e aí eu ficava triste. Aí aquela angústia ali me fazia ficar triste. Poxa, eu entristeci o Espírito Santo. O que eu passei a fazer? Eu comecei a pedir a Deus para que me libertasse desse nervosismo. Eu não queria mais ser nervosa daquele jeito. Eu comecei a observar o fruto do Espírito Santo. Quando a pessoa é nervosa, ela sai do Espírito. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem mansidão. Então eu comecei a pedir a Deus para que me desse mansidão. E toda vez que eu via que eu poderia ficar nervosa com alguma situação que o mal criasse, eu entrava de jejum e pedia, meu Deus, o Senhor vai me ajudar a vencer esse nervosismo. Eu não aceito ser assim. Eu tenho que mudar, porque eu quero ter o Espírito. E ele foi me passando a dar calma. E justamente no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, nesse dia o diabo tentou de tudo quanto é forma me deixar nervosa. Fez a minha mãe brigar comigo, meu irmão brigar comigo, até o meu pai. Mas eu não fiquei. Eu fiquei em espírito e recebi o Espírito Santo no dia que eu não imaginava que eu iria receber.
A terceira coisa é desânimo. É quando você busca o Espírito Santo, tanto na igreja ou em casa, com preguiça. Busca assim de qualquer jeito, não dá o seu melhor, não fala realmente com sinceridade e transparência aquilo que você tá sentindo dentro de você, que você realmente reconhece que precisa dele. Eu não falo gritar, tá, gente? Eu falo é buscar com toda a força. É ali querendo realmente se entregar 100%, sabe? Ainda que você fale baixo, que você fale no seu íntimo ali com Deus, mas se entregar verdadeiramente, sem preguiça, falando palavras que você tá entendendo. Às vezes, na hora que você vai meditar na Bíblia, você quer meditar correndo, você quer ouvir a voz de Deus correndo. Gente, não é assim. Na hora da meditação na Bíblia, sente, pare para meditar, leia, ainda que sejam poucos versículos, mas medite naquilo que Deus quer falar com você. Então, no momento da meditação da Bíblia, não demonstre desânimo também, mas demonstre que você tem interesse em ouvir o que Deus quer falar com você. Tire momentos para buscar em casa, porque o batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer na sua casa também, não necessariamente na igreja. É claro que o ambiente da igreja favorece, mas em casa também pode acontecer. O meu sogro foi batizado com o Espírito Santo em casa. Então, pode acontecer na sua vida. Mas busque sempre com toda a força, separe um lugar, separe um momento, se prepare para aquela busca e se entregue 100% com toda a força. E antes de falar o quarto passo, eu quero lembrar para vocês que aqui no canal tem uma playlist, assim como eu falei no começo do vídeo, que eu falo sobre a fé. E eu vou deixá-la para vocês aqui no card. Depois que você terminar de assistir o vídeo e quiser aprender mais sobre Deus, mais sobre a fé, então assista outros vídeos dessa playlist. A quarta coisa é as segundas intenções. Pode ser que você tenha buscado o Espírito Santo com segundas intenções, porque você quer dizer que tem o Espírito Santo para se vangloriar por tê-lo. A glória não é nossa, gente, a glória é de Deus. Então a alegria da gente ter o Espírito Santo é imensa, mas nunca por a gente ter ele, a gente vai nos vangloriar. Deus, ele fala que a gente tem que se vangloriar por ter a salvação. Mas a gente não pode sair falando assim, eu tenho o Espírito Santo, você não tem, então você não presta. Jamais. Pelo contrário, Deus ama todo mundo da mesma forma. A diferença é a entrega de cada um. Então, se você está buscando ele somente para falar, eu tenho o Espírito Santo, então ele não vai descer sobre a sua vida. Outra coisa também, você está buscando ele com a segunda intenção de ter um título. O Espírito Santo não é para dar título a gente. É claro que se você quer ser um obreiro, você quer ser um pastor, você vai precisar ter o Espírito Santo. Mas a intenção de receber o Espírito Santo é justamente outra. É para você ter a sua salvação acima de tudo e também para fazer outra coisa que ele mais ama, ganhar almas. Porque quem quer ter o Espírito Santo tem que ter o desejo primeiro de se entregar, a sua alma vai ser a primeira a ser ganha, e também o desejo de salvar almas, porque o Espírito Santo vem sobre a nossa vida para que nós possamos transbordar dele. E se a gente está transbordando, a gente precisa passar isso para alguém, a gente precisa se dar para alguém, assim como eu estou fazendo aqui para vocês no vídeo. A gente precisa falar de Jesus e levar a palavra de Deus para todas as pessoas que sofrem, porque a gente também quer que elas parem de sofrer, assim como a gente. Então a sua intenção tem que ser de se salvar, mas também de ajudar outras pessoas, levar a palavra de Deus para outras pessoas. E não somente ter o Espírito Santo para que você guarde ele com você e não passe a palavra para mais ninguém. E por último, que foi mais difícil para eu vencer, a ansiedade. Olha, o mal do século, gente, é a ansiedade. Apesar de eu ter sido batizada com o Espírito Santo há 14 anos atrás, eu ainda me lembro como se fosse hoje o tanto que eu fiquei ansiosa para receber o Espírito Santo. Todos os dias que eu ia para a igreja, numa reunião de busca, que é na quarta-feira e no domingo, e às vezes quando tinha reuniões do Força Jovem, de discipulados, reuniões de candidatos a obreiros, eu sempre ficava pensando o seguinte: vai ser hoje, tem que acontecer hoje. Eu pensava que isso era um pensamento bom. Eu pensava, olha, eu quero receber o Espírito Santo, então eu tenho que desejar ele e eu tenho que ir atrás para receber o Espírito Santo. Eu preciso, mais do que tudo, ter o Espírito Santo. Eu achava que pela minha intenção era pensamentos bons, mas eu não sabia que era um pensamento do mal justamente
querendo trazer ansiedade para minha vida. Aquele pensamento, ele era acompanhado desse sentimento, de pressa, de que preciso para ontem. Por que que eu descobri que era ansiedade? Porque eu comecei a olhar para a vida dos meus amigos. Eu tinha mais 2 amigos meus que estavam buscando o Espírito Santo na mesma época que eu era a Nayara e o Assuero. Eu lembro direitinho que primeiro a Nayara recebeu em março, depois em abril o Assuero recebeu, e eu fiquei pensando, gente, agora só sobrou eu. Como assim eu ainda não recebi o Espírito Santo? Poxa, não é possível. Eu preciso receber. Eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar preocupada. Nossa, todo mundo recebendo, eu não recebo, por quê? Até que eu descobri mesmo que era ansiedade, porque toda vez depois da busca eu ficava triste. Eu pensava, não foi hoje. Aí não tinha acontecido, aquilo me trazia tristeza, me trazia angústia. Até vieram pensamentos na minha cabeça de que Deus ele não estava nunca me ouvindo, que a minha oração batia no teto e voltava. Eu ficava pensando dessa forma. Até que um dia uma esposa de pastor conversou comigo, que é a minha sogra, e ela falou, Sara, você tá ansiosa? Você tem que parar de ficar ansiosa assim, porque senão o Espírito Santo nunca vai descer sobre a sua vida. E aí, aquele atendimento ali foi de Deus, sabe? Foi no momento certo. E ela começou a falar, ó, você tem que repreender esse pensamento todas as vezes que ele vier. Toda vez que o mal vier na sua cabeça, falar assim, vai ser hoje. Ó, vai ser amanhã. Ó, vai ser quarta-feira. Porque o diabo é assim, ele tenta sempre. Aí eu comecei a repreender. E aí eu vi que a luta intensificou, porque na minha cabeça começou a vir mais aqueles pensamentos. Aí ela começou a falar pra mim assim, toda vez que vier esse pensamento, você vai falar assim, não importa quando, não importa como, não importa se vai ser daqui uma semana, se vai ser amanhã, se vai ser daqui um mês ou daqui um ano. Mas quando o Espírito Santo descer sobre a minha vida, vai ser verdadeiramente Ele e no tempo dele. Porque eu me entreguei 100% e Ele me deu 100% dele. Então, todas as vezes que vinha esse pensamento, eu repreendia e me preocupava. Meu Deus, eu só quero te agradar, eu quero me entregar. E comecei a me entregar no lugar de me preocupar. Mas, como eu já disse, os pensamentos continuaram e eu ia repreendendo e pensando. Vai ser quando Deus quiser, porque eu tô fazendo a minha parte, eu tô me entregando. E aí, no dia que eu menos esperei, aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Foi um dia que eu não estava preocupada em receber o Espírito Santo, mas eu estava preocupada em me entregar 100% para Ele. Eu cheguei na igreja, falei tudo o que eu estava sentindo, tudo que eu tinha passado, que tinha me angustiado naquele dia, que eu estava sofrendo no meu interior por não ter Ele e que eu estava resistindo à minha carne, que eu não fiquei nervosa, eu não saí do Espírito. E eu falei para Deus, meu Deus, eu não aceito sair daqui sem o Senhor. Então, naquele momento ali, aconteceu o batismo com o Espírito Santo porque eu me preocupei em me entregar, porque eu queria tê-lo mais do que tudo. Então, ao invés de você ficar ansioso, preocupe em se entregar 100%. Olhar para dentro de você, ver o que ainda está faltando, que você precisa agradar a Deus. Todas as vezes que você buscar, preocupe em se entregar, em colocar todos os seus sentimentos, emoções, orgulhos, todos na mão dele, porque o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo vai acontecer. E eu quero saber de você que já foi batizado com o Espírito Santo, qual foi a sua maior dificuldade? Escreve nos comentários aqui, porque pode ser que não seja uma dessas coisas que eu falei e vai ajudar essa pessoa também que está assistindo o vídeo. E para finalizar esse vídeo, eu quero chegar bem pertinho aqui de vocês, porque se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com alguém, com um amigo, com uma pessoa que você está atendendo na igreja que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que essa palavra foi enviada de Deus para você. Muito obrigada por ter me assistido, eu espero que vocês tenham gostado. A playlist tá aqui no card e continue assistindo outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Não esqueça de deixar o seu like, não saia daqui sem se inscrever no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!